Bem-vindos a mais uma edição das Living Talks Make a Difference do grupo Living Tours. Aqui acreditamos que viajar é muito mais do que um destino, é sobre criar oportunidades, unir pessoas e gerar valor para todos. E é para celebrar quem faz isto acontecer todos os dias que damos voz aos nossos Living Tourianos. E hoje temos um convidado muito especial. É com enorme prazer que recebo aqui no nosso palco alguém que em 2024 brilhou com uma luz própria, o Dinis Barbosa. Ele é a estrela do ano das reservas e operações da Living Private Tours. Dinis, muitos parabéns por esta star. É um enorme prazer tê-lo aqui connosco. Obrigado, Rui. Obrigado desde já pelo convite para esta conversa. Muito bem. Dinis, e a primeira pergunta é inevitável. O que é que significou para si subir aqui ao palco das Living Stars of the Year e receber esta distinção de estrela do ano? Então, Rui, esta distinção foi muito importante. Primeiro, o momento em si foi um momento feliz e foi uma memória que vai ficar pelo destaque e pelo reconhecimento da minha chefia, que é sempre importante no nosso percurso profissional. Claro, claro que sim. Muito bem. A sua jornada até aqui é fascinante, portanto começou num curso de mecatrónica automóvel e depois encontrou o seu caminho numa licenciatura em turismo. Conte-nos um pouco como é que alguém que vislumbrava a mecânica descobre uma paixão pelo turismo. Então, tudo começou no secundário. Após a minha indecisão, eu cheguei àquela altura antes do secundário, não sabia o que normal, é que queria acho que passa ser, e a transversal toda, não é? Muita gente passa por isso. E então acabei por optar por uma área mais prática. Ou seja, mas tem alguém na área da mecânica, nada, não há engenharia, não há nada, ok? Portanto, diz o Dinis, vou ser eu... Sim, vou ser um mecânico para toda a vida, mas não aconteceu. Fiz um estágio profissional no fim do curso, okay. E aí vi que não era para mim. Ou seja, mas chegou a concluir o curso? Sim, concluí o curso. Ok, pensei que tinha entrado, mas que entretanto tinha virado a página, sei lá, no início ou a meio, ou seja, fez o curso, não concluí o depois curso, de concluir, fiquei, não... Depois, mas quer dizer que você está pronto para dar aqui assistência, é isso? Sim, posso dar uma ajuda. Boa. Mas fiz o estágio e aí vi que não era para mim passar 8 horas dentro de uma oficina. Não era tanto para mim, então após isso acabei por seguir as pegadas do meu irmão e aí já segui um também tem um irmão na área do turismo? Sim. Boa. E tirei o mesmo curso que ele. Então foi influência, não é? Sim. Aí já foi e aí soube que tinha tirado o curso certo. E que veio para a área certa. Ficar na área certa. Muito bem. E essa paixão levou a uma experiência prática incrível, portanto em 2021 começou como guia-intérprete a conduzir tours de Segway, e-bike tours, food tours e tuk-tuks. Fala-nos um pouco deste contacto direto com o público, o que é que aprendeu ao ser o perfeito anfitrião e a mostrar o Porto ao mundo, Dinis? Então, eu em 2021 tive a minha primeira experiência profissional, sendo guia na cidade do Porto, fazendo tours como tours de Segway, bicicletas elétricas, food and wine tours e também tuk-tuks. O que me trouxe foi uma grande experiência e destreza, tanto pessoal como profissional, aprimorou os meus idiomas. Bagagem para lidar com o público, exatamente. Não é? Ou seja, o primeiro contacto direto com o cliente aí ajudou-me muito a perceber diferentes mentalidades, diferentes culturas, também muito a melhorar a minha cultura em termos de história, geografia, outros backgrounds e culturas. E mesmo sobre a cidade do Porto, a minha cidade, que se me perguntassem há 3 anos onde é que era a Igreja do Carmo, eu se calhar não sabia responder. E agora posso dizer que ou seja, teve formação para isso, não é? Ou seja, sim. E depois iniciou aqui esta carreira de guia no terreno, enfim, que acredito que tenha sido excelente para depois poder evoluir na carreira e para o cargo que está hoje, não é? Sem dúvida.
E falando no presente, portanto, como é que é o seu dia-a-dia agora no coração da Living Private Tours? Portanto, como é que é gerir as reservas e operações dos nossos tours mais premium e exclusivos? Se acha que esta experiência no terreno, portanto, como guia, foi crucial para o seu trabalho atual, Dinis? Sim, eu estou bastante satisfeito com o departamento. Penso que seja um departamento bastante coeso, bastante saudável mesmo em termos de ambiente, toda a equipa, toda a equipa dos guias, a equipa de back-office, chefia, damos-nos todos bem. É um departamento com grande responsabilidade, com um cuidado especial ao cliente, um cuidado personalizado, e damos sempre o nosso melhor nesse aspecto. Portanto, é um trabalho exigente também, não é? No fundo, sim. Entre atender pedidos e especificidades dos nossos convidados, sim. A gerir o dia-a-dia com parceiros, frota. Portanto, há aqui várias frentes que durante o dia tem que se ter em atenção, sim. Para que depois aconteça tudo como na perfeição, claro. E como pretendemos, para termos clientes satisfeitos, não é? Sim, tal e qual nós somos a ponte entre parceiros, clientes, guias, e lá está, é um trabalho muito responsável e exigente por causa disso, e damos sempre o nosso melhor nesse aspecto. Em termos da minha experiência pessoal como guia, penso que o que arrecadei mais disso é uma especial empatia para com os mesmos, para com os guias, e uma especial compreensão, porque já tive do outro lado, deles, não é? Do outro lado, entende-se mais facilmente. Exatamente, sei perfeitamente o que é que eles pensam, o que é que eles sentem, e até tento ter sempre que possível um cuidado especial quando é os primeiros dias daquele guia, e acompanharem tudo o que for possível. E o que já sabe como é que foram os seus primeiros dias no terreno, e portanto são muitos fatores aqui a ter em conta. E tento sempre dar-lhes uma ajuda tal e qual como eu gostava que me tivessem ajudado no início, quando era eu a guia e estava a começar o meu percurso. Excelente. Dinis, o seu líder, portanto o Manuel Moura, partilhou algo connosco. Disse que o Dinis foi a star de 2024, não só pelo trabalho excepcional, mas pelo empenho, pelo comprometimento e por dar sempre, quando necessário, aquele extra mile, aquele esforço extra. Sente que faz essa diferença tanto com a equipa e parceiros, como acima de tudo com os nossos convidados, Dinis? Sim, sem dúvida. Desde o início tento sempre dar o meu melhor, não deixar nada por fazer. Se tiver que ficar mais um bocado depois da hora, não é problema nenhum, até prefiro do que estar a sobrecarregar os colegas com tarefas. E esse extra mile que me destaquei, penso que é por fatores como esse, sempre que possível, dar o meu melhor. E portanto, acha que foi esta entrega sim. Foi realizada e, portanto, foi com mérito que ele teve. Acredito que sim, se a sua liderança ele diz, não é? Penso que foi um reconhecimento justo, e claro que agradeço por isso, é sempre bom. Para terminar, Dinis, uma área como a nossa é feita de momentos. Tem alguma história especial que gostasse de partilhar, portanto, connosco? Algum momento que tenha verdadeiramente impactado nesta sua função? Assim, um momento em específico não me recordo, porém já tivemos variados pedidos de casamento nas nossas experiências em diferentes destinos. E aqui na área dos privados tem sido uma constante, sim, não é? Sim, tem sido bastante recorrente, felizmente. É sempre bom proporcionar estes momentos aos nossos convidados. Inclusivamente não só nos tours privados, porque enfim, como é um privado e portanto está ali apenas o casal e eventualmente não é o guia, seria mais, mas também existe nos partilhados, nos premium que temos, partilhados com outros turistas no meio de um tour que decidem fazer, enfim, algum dos spots, não é? No Vale do Douro, ou não só fazer até o mesmo pedido de casamento. Nos nossos small groups temos pedidos, e
até acaba por ser engraçado que estão os outros convidados a aplaudir. E a festa é partilhada, não é? A festa é partilhada, não é só para o casal, mas até ajuda ali à vibe, não é? Claro que sim. É sempre claro mais sim. engraçado e sim, o meu papel é ajudar aqui numa ponte de agilizar o momento com os parceiros, com as quintas, escolher o melhor spot com a melhor vista. Miradouros. Sei que também já aconteceu em Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, com o nosso Nuno Ferreira, que foi em frente à catedral. Que o santo casamenteiro, não é? Exatamente, ou seja, o nosso santo que já tem sido, enfim, umas vezes que sabemos que sim, mas outras vezes que não, e que tem acontecido com frequência nos tours dele, não é? Exatamente. Muito bem, Diniz, foi inspirador estar à conversa consigo. Parabéns mais uma vez pelo seu desempenho excepcional e por este prémio tão merecido. Obrigado, Rui. Contamos absolutamente consigo para continuar a fazer crescer este departamento, que é uma das áreas que mais tem brilhado no grupo Living Tours. Lembrem-se, juntos somos diferentes, somos únicos e autênticos, somos Living. Living. Até à próxima Living Talks.